Salve, salve, galerinha que acompanha o canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos. Quem não me conhece, eu sou o professor Almir, de Língua Portuguesa, e hoje eu trago para vocês uma questão da banca FAD-CT sobre um conteúdo importantíssimo, CRASE, um conteúdo de língua portuguesa, que é recorrente nessa banca FAD-CT, certo? Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês possam curtir essa videoaula, deixe seu comentário, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações e as novidades do canal, certo? Resolução de questão de concurso público, professor Almir, banca FAD-CT, assunto sobre crase. A crase, pessoal, ela é um fenômeno fonético, ou seja, quando nós temos a junção da preposição a com o artigo a. Nós vamos perceber aqui na análise da questão, certo? Assinale, então eu peguei uma questão da banca FAD-CT, da Prefeitura de Quatro Pontos, no Paraná, uma questão recente do ano de 2023. Vamos lá? Assinale a frase em que o acento indicativo de crase foi empregado incorretamente. Então, a banca FAD-CT, ela quer que o candidato assinale a alternativa que contenha o emprego errado de crase, o incorretamente. Vamos lá. Letra A. Quem acha que agracia a juventude de hoje com elogios ao seu pragmatismo não está a salvo de ser o responsável pela frustração de toda uma geração. Observem o seguinte, letra A. Quem acha que agracia, o verbo agraciar, quem agracia, agracia a. O verbo agraciar, ele é um verbo que exige uma preposição para completar o seu sentido. Quem agracia, agracia a. Esse a aqui é a preposição. Só que eu tenho um a aqui de artigo. Então, a mais esse a, juventude, palavra feminina, a mais a, eu vou ter então essa crase do a. Então, até aqui está perfeito. Quem acha que agracia, o verbo agraciar, quem agracia, agracia a. Então, o verbo agraciar rege a preposição a. Só que eu tenho esse a, que é artigo, que ele está definindo a palavra juventude, que é o substantivo feminino, palavra feminino. A mais a, uniu então, ficou esse a com esse acento indicativo de crase. Até aqui está correto. Só que nós temos uma outra situação aqui. Ao seu pragmatismo não está a salvo. Crase diante de palavra masculina não combina. Crase diante de palavra masculina não combina. Então não pode ter esse acento aqui. Achamos o gabarito letra A, que é o emprego incorreto de crase. Crase diante de palavra masculina não combina. Por que não ocorre crase diante de palavra masculina? Porque não ocorre o fenômeno fonético. Veja, para ocorrer o fenômeno da crase, é preciso que nós tenhamos a preposição a mais o artigo definido a. Unindo a de preposição e o a de artigo definido, nós vamos ter o fenômeno da crase. Aqui não é o caso. Por isso que crase diante de palavra masculina não ocorre crase. Porque palavra masculina não aceita artigo a. Certo? Letra B. O candidato falou às classes trabalhadoras da cidade de São Paulo. Quem falou a quem? O candidato falou a quem? Então, o verbo falar aqui, quem fala algo a alguém. O verbo falar, quem fala algo a alguém. Aqui o candidato falou a. Então, o verbo falar exige a preposição a. E eu tenho aqui esse as indicando as classes trabalhadoras. Esse artigo, as classes trabalhadoras, uma expressão feminina. Então, aqui está correto o emprego indicativo de crase. Então, aqui está correto, não é o gabarito. Nós já colocamos gabarito A, vamos analisar o próximo. Joana só poderá ser atendida às 9 horas. Perfeito, diante de horas. Não é também. Recorreu à prima e ela se apegou com uma tábua. Então vamos lá, recorreu, o verbo recorrer, quem recorre, recorre a. Se eu parasse aqui, o sentido estaria completo. Ele recorreu, recorreu. O verbo recorreu, ele rege a preposição a. Isso aqui, pessoal, falar em crase é pensar, analisar regência verbal.
tudo da crase está vinculado intimamente com regência verbal, ou seja, um verbo ele pede um complemento, e esse complemento obrigatoriamente acompanhado de preposição. Recorreu a, então o verbo recorrer aqui pede a preposição a, só que eu já tinha a prima, eu já tinha um artigo determinando prima, que é o substantivo feminino. Então a junção de a mais a ocorreu esse a acentuado dessa forma. Então aqui ocorreu um fenômeno fonético. Letra D, ocorreu um fenômeno fonético. Por isso que não é o gabarito da questão. É a letra. Então veja que o nosso gabarito é a letra A. Porque crase diante de palavra masculina, crase diante de palavra masculina não combina. Porque não ocorre fenômeno fonético. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço para que vocês possam curtir essa videoaula, deixe o seu like, comente essa videoaula, inscreva-se no canal para receber as novidades do canal, certo? Um grande abraço a todos.